e o tempo de idade das pessoas ela está subindo. É claro que quando isso vem, traz aí uma série de problemas, uma série de violências, e a violência para a pessoa idosa muitas vezes é uma violência escondida debaixo do tapete, porque ao contrário de outras violências, os maiores agressores são os seus filhos e netos, né? Pesquisa mostra que em torno de 65% dos agressores são parentes próximos à pessoa idosa, sobretudo filhos e netos, que são os que estão mais próximos à pessoa idosa. E aí, a Aldenora está aqui, ela ainda está vice-presidente do Conselho, que está terminando essa gestão, agora para julho, agosto, irá iniciar a nova gestão. E aí nós não poderíamos deixar essa data passar em branco. Então, não tivemos uma atividade oficial feita de conjunto em todo o município, mas os grupos, as pastorais que trabalham com pessoas idosas estão discutindo essa data, chamando a atenção para essa data, para que, de fato, a violência contra a pessoa idosa venha a diminuir e que esse número diminua também. Se fala, por exemplo, dessa questão do crescimento, que as pessoas estão envelhecendo hoje de forma mais rápida, né? E um dado bem interessante é que atualmente existe 810 milhões de pessoas com mais de 60 anos no mundo, né? Só que no Brasil são 20 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas idosas aqui no Brasil. Isso representa 11% da população brasileira. Essas pessoas estão recebendo a atenção que elas merecem? Não, né? Nós sabemos que as políticas públicas, elas não avançaram nessa mesma proporção. Nós não temos políticas públicas suficientes para atender essa demanda. Um exemplo é o centro-dia. Um centro-dia é um espaço em que quem tem seu pai e sua mãe morando consigo e você trabalha, você não pode deixar de trabalhar para cuidar do pai e da mãe, porque você precisa sustentar a família. Se você deixa seu pai e sua mãe só, você está negligenciando a sua mãe e o seu pai. Então, o centro-dia é um espaço em que eu deixo meu pai e minha mãe, ou uma pessoa idosa lá, e enquanto eu trabalho, eu deixo de manhã e pego à tarde, né? Nós podemos até fazer a comparação como fosse uma creche, né? Uhum. Creche para criança, que os pais deixam lá, para a pessoa idosa, centro-dia. O governo federal só abre cofinanciamento para centro-dia em municípios com mais de 100 mil habitantes. Que não é o caso de Caicó. Que não é o caso de Caicó. Então, não tem cofinanciamento do governo federal. Nós também não podemos deixar de dizer que a política de assistência social, que é onde está mais a ação com pessoas idosas, na saúde e na assistência social, nós não temos cofinanciamento para nenhuma ação com recurso do governo do Estado. O governo do Estado é um dos 5 estados brasileiros, o estado do Rio Grande do Norte é um dos 5 estados brasileiros que não cofinancia política de assistência social. Fez umas adesões há algum tempo atrás, mas não anda. Nas conferências sempre são trazidas essas temáticas, nas reuniões, mas o governo do Estado ainda tem relutado em financiar a política, financiar de fato, né? Proposta existe, mas assim, o cofinanciamento mesmo ainda nós não temos. Então, os municípios ficam tentando fazer as coisas com seus recursos próprios ou com o cofinanciamento do governo federal. Então, você perceba que não tem cofinanciamento para a política de idoso de forma ampla. Hoje, Caicó só tem o cofinanciamento do serviço de convivência, que Nara vai falar sobre essas questões, sobre o serviço, né? Mas é a única cofinanciamento, ou seja, onde os entes federal e municipal cofinanciam a ação, é o serviço de convivência para pessoas idosas. Então, você perceba que nós não temos aí políticas públicas suficientes para atender a demanda dessa população. Ok, Aldenora Mafra, eu acabei até
chamando de presidente, só que ela é vice-presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa aqui em Caicó. Para que a gente possa entender, por exemplo, violência contra os idosos. Quais são os principais tipos de violência contra os idosos, que muitas vezes passa até despercebido pela população, ou a população não quer enxergar que essa violência existe? Bom dia, Aldenora. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, a principal violência que a gente vivencia no município, quando a gente vai ver nas estatísticas, elas também se confirmam a nível nacional, é a questão da negligência, né? Que pela dinâmica do dia a dia, as famílias em alguns momentos faltam com os cuidados necessários aos seus idosos. Nós temos, eu estou aqui hoje também como uma das técnicas de um CRAS, mas já atuei em 4 anos em CREAS, que dentro da política de assistência, o CREAS, ele vai trabalhando com as violações de direitos. Então, no CREAS, em Caicó, a gente tem um número, eu até peguei alguns dados de 2017 e a gente vê que o número mais expressivo das violações de direitos que chegam lá são as negligências e por trás dessas negligências a gente vai encontrar outras violações. O público que predomina nessas violações são as mulheres, né? A gente tem quase o dobro pelo que chega ao CREAS. E a população, a parte da população tem esse conhecimento que dentro da política de assistência, o serviço que vai dar esse suporte vai ser o CREAS. Porque eu estou atuando agora em um CRAS, que o CRAS ele vai estar buscando prevenir essas violências, essas violações de direitos. E a gente não atende no dia a dia um número muito expressivo de violações de direito a idosos, no sentido de que a população muitas vezes já se dirige diretamente aos CREAS. Então, dentro da política de assistência, a gente vai ter a prevenção realizada nos CRAS, né? O CRAS tem como principal serviço o de proteção e atendimento integral à família, que vai ser o PAIF. Ele vai ser conduzido aqui na nossa realidade por assistente social e psicólogo. Esses profissionais vão estar acolhendo essas demandas que chegam lá. O CRAS trabalha com todo o segmento da família, mas a gente vai estar falando hoje aqui mais voltada para a pessoa idosa. Então, assim, a gente faz essa acolhida no CRAS, né, a equipe multidisciplinar, psicossocial, realizamos a escuta, e realizamos encaminhamento a partir dessa escuta. Aí a gente tem algumas situações que nos chegam, que a gente vai estar colocando em atendimento para buscar fortalecer os vínculos junto à sua família. E em outras situações a gente vai estar fazendo atendimentos pontuais no sentido de que as demandas que chegaram, a gente faz os encaminhamentos, realiza as orientações e aí já acessa naquele momento. Então não compete ao Conselho fiscalizar essa denúncia, ele recebe, ela acolhe? Dos canais de coleta de denúncias é o Conselho. Então, assim, a gente ele funciona na Casa da Cidadania, juntamente com outros conselhos. Então, chega, sim, algumas denúncias lá, mas a maior parte, elas já convergem diretamente para o CREAS, né, que é o Serviço Especializado da Assistência Social, que vai estar trabalhando com as violações. Então, a gente tem, as entradas acontecem junto ao Conselho Municipal de Direito da Pessoa Idosa, diretamente no CREAS, porque quando o conselho recebe, ele não vai fazer a averiguação, ele encaminha para o serviço, que no caso é o CREAS. E em algumas situações, a população já vai diretamente lá na defensoria, lá na promotoria pública. Então, assim, a gente tem vários canais de entrada para a denúncia. O CRAS também pode ser por ser a porta de entrada da assistência social. Trabalha com prevenção, mas no momento que chega lá alguma denúncia de violação de direitos, a gente vai estar encaminhando para o CREAS. Tá certo? Então, o PAIF é o principal serviço dentro dos CRAS para proteção, porque quando a gente vai vivenciar, vai ver essa questão do dia de conscientização, lá também está previsto o que é que a gente pode estar fazendo para potencializar a prevenção, né, dessas violações, dessas violências. Então, dentro da política de assistência, nós temos os CRAS.
como eu já falei, o CREAS vai estar trabalhando diretamente com as violações. Nós temos um outro serviço dentro do CRAS, que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que ele vai estar, que dependendo do que a gente verifica lá no momento, o assistente social juntamente com o psicólogo, no momento do atendimento, ele vai estar direcionando para o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que a Inara, como orientadora do serviço, que trabalha diretamente no grupo com idosos, ela vai estar falando melhor da dinâmica no dia a dia desse serviço. Ok, você falou que os principais tipos de violência são negligências, a saúde, a lazer. Como é que é essa negligência? Também temos essas violações institucionais, né? A gente recebe diariamente nos CRAs algumas ausências da política de saúde, né? A gente ainda precisa se fortalecer muito como política pública, né? Em todas as políticas, não é uma apontando a outra. A gente precisa fortalecer o que tem e ampliar os serviços. Porque a gente como o Zé Carlos disse, a população está envelhecendo numa proporção que as políticas não estão acompanhando. Então falta sim. A gente tem alguns momentos de lazer para idosos, mas ainda não é suficiente. As políticas públicas como um todo, seja a de saúde, a própria educação, a gente não vê muitas políticas voltadas para incentivar o retorno do idoso à sala de aula. Então, a própria assistência a gente precisa fortalecer melhor. Mas, então, a gente tem sim, sofre também essas violências institucionais, no sentido de que as políticas que tem ainda não suprem as demandas que chegam até lá. Aqui em Caicó nós temos muitos casos também de violência financeira contra o idoso? Temos sim, né? O Conselho vivencia isso aí em relatos diversos, os serviços, sim. Em muitas famílias, o idoso provém o sustento, né? Então, assim, às vezes, as necessidades do idoso é a que é menos suprida dentro daquela casa. No sentido de que tem outros familiares que às vezes vai estar direcionando aquele recurso que é do próprio idoso, mas para beneficiar outros atores da família do que o próprio idoso. Mas temos sim essa violência econômica. Qual é o perfil hoje claro, aqui falando um pouco de Caicó, qual é o perfil hoje do agressor, da pessoa que agride o idoso? Você diz a agressão física ou essas violações A física, no caso, e a financeira, ela é mais um perfil de pessoa íntima, de pessoa da própria família, né? É sim. Isso é a nível municipal, como também a nível nacional, quando a gente vai olhar as estatísticas. Como o Zé Carlos disse, é a questão do próprio filho, é um neto, são aquelas pessoas que deveriam dar mais suporte ao idoso. Muitas vezes a gente, no lugar de cuidar, a gente viola os direitos. E você acha que essa violência é mais difícil de ser descoberta por se tratar de uma pessoa de confiança de quem está sendo violentado? Nos atendimentos lá no CRAS, a gente escuta diversos relatos dos idosos, né? Visite meu filho, converse com ele, mas não diga que foi eu que vim aqui, né? Porque qual é o grande receio do idoso? É romper aquele vínculo. A gente vai envelhecendo, vai ficando mais fragilizado e ficar só é a pior alternativa, né? Então, a gente escuta diversos relatos. Chega um filho do idoso e pede, às vezes falta muito diálogo na família, a gente percebe isso claramente. Porque vem um irmão, no caso, filho do idoso, e aí vai estar pedindo, quando ele mesmo poderia ter aquele contato. Procure meu irmão, meu pai, minha mãe, uma tia minha não está abandonada, mas eu estou ficando com todos os cuidados. E eu compreendo que outros familiares também podem estar chegando para suprir essas necessidades. O vereador Andinho Duarte está aqui parabenizando o debate. Infelizmente, as duas instituições de abrigamento para idosos em situações de risco vivem crise financeira aqui na cidade de Caicó. Quem sabe até a própria Câmara Municipal poder levar esse debate sobre essa questão, né, Aldenora? Sim, a gente tem esse cofinanciamento que há anos não aumenta o valor, né? Então isso prejudica o andamento dos serviços. Eu não sei se Zé Carlos sabe dizer bem o ano, mas eu sei que há muitos anos, mais de 20 anos, que é o mesmo valor que vem. O mesmo orçamento. O mesmo orçamento que é destinado para as IUPs, né? Isso quanto ao governo federal. Então, sim, a gente estava até conversando recentemente, isso já teve um valor bem mais significativo, né? Uns anos atrás. E agora é um valor irrisório para se manter. Ok, Nara Gabriele, ela é orientadora social, né? E como disse a Aldenora, ela vai falar um pouco do dia a dia dos serviços que são oferecidos para os idosos. Bom dia, Nara.
Bom dia, Marcos, e todos os ouvintes do programa. Então, meu nome é Nara, sou orientadora social aqui no município de Caicó, pela assistência social. Trabalho no serviço de convivência, já tenho experiência há 1 ano com o grupo A Pessoa Idosa. Trabalho aqui no CRAS, Dona Vicência, que está localizado ao lado da Praça do Corinthians, aqui de Caicó. Então, como Zé Carlos, Aldenora falaram, o serviço de convivência, ele trabalha na perspectiva da prevenção que esse direito ao idoso seja violado, na questão da violência física, a financeira, a psicológica e também a questão perdão, da autonegligência do idoso. Então, aquele idoso também que ele se acomoda em o isolamento e ficar ali sozinho e preferindo não estar em convívio com outras pessoas. Então, também trabalhamos nessa perspectiva da violência, tanto praticada por outra pessoa, como também a autonegligência do próprio idoso. Então, o funcionamento dos nossos grupos, eu vou falar especificamente no local em que eu trabalho, que é o CRAS Dona Vicência, mas aqui em Caicó nós temos 3 grupos de idosos, que são nos 2 CRAS, na Zona Oeste e na Zona Norte. E agora nós estamos em construção do grupo de idosos que está acontecendo na Ilha de Santana, o grupo Arco-Íris. Então, funcionamos semanalmente, geralmente 2 encontros. Trabalhamos na perspectiva de um dia trabalhar temáticas, rodas de conversas, oficinas, e outro dia dedicado ao artesanato. Os temas trabalhados são temas que são indicados pelas próprias orientações técnicas do serviço de convivência, como também a necessidade do próprio grupo. O grupo ele está com a necessidade de trabalhar alguma questão sobre a organização financeira. Então, a gente busca um profissional para trabalhar aquele momento. As atividades elas são conduzidas por mim, orientadora, como também, quando há necessidade, nós buscamos outros técnicos, outros profissionais. Está aqui nosso amigo Zé Carlos, que ele sempre está conosco lá, realizando algumas atividades, algumas rodas de conversa. E como a própria Aldenora falou, o serviço de convivência, ele busca a prevenção. Já falei. E nós, no grupo de convivência, nós buscamos o reconhecimento do idoso como um sujeito de direito. Que mesmo ele, já estando com a idade avançada, com algumas limitações, mas que ele sempre tem que estar buscando os seus direitos, que está lá no Estatuto do Idoso, uma questão do lazer, da saúde, dentre outros fatores, trabalhando numa perspectiva do empoderamento. E que ele é um sujeito ativo, como o nosso grupo. Temos pessoas idosas bastante ativos, que sempre estão buscando o melhor para eles. E também outra coisa que a gente trabalha no serviço de convivência é que não existe aquela questão de professor. E sim, nós buscamos trabalhar na horizontalidade, em que eles também participam de todo esse processo dos nossos encontros. No seu caso, o seu funciona todos os dias? Não, são 2 dias na semana. Um dia com a temática, que nós desenvolvemos temas como agora a questão da violência contra o idoso, abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, a importância da mulher na sociedade, regras de convivência, porque mesmo sendo pessoas idosas, já tendo experiências de vida, mas que a gente tem que sempre estar trabalhando essa questão do convívio em grupo, a questão do fortalecimento dos vínculos familiares, como também os comunitários. Então, nisso, quando a gente não trabalha a questão do professor, e sim ali todos igualitariamente, nós estamos dando a oportunidade da escuta, e que esse idoso, ele também está sendo protagonista desse momento, da sua vida familiar e comunitária. E da própria história. E no centro de convivência, eles conseguem, por exemplo, preencher muitas lacunas que eles encontram na própria residência, no âmbito familiar? Isso são experiências vividas e relatos deles próprios, da pessoa idosa.
A maioria deles dizem que se sentem muito bem em estar ali com outras pessoas, compartilhando muitas vezes momentos difíceis, mas que com a conversa, com a troca de ideias, de conversas, eles se sentem realizados muitas vezes em estar ali. Como é que, para quem quer participar do Centro de Convivência, como é que faz? Sim. Pronto, o grupo A Pessoa Idosa, um dos pré-requisitos é ter 60 anos. Então, lá no CRAS, nós já estamos com um grupo que chegou ao ponto que nós não temos mais capacidade de receber idosos. Mas temos o grupo da Ilha, que está em construção, começou por volta de mais ou menos um mês, que antes o grupo A Pessoa Idosa da Ilha, ele restringia-se só ao forró. Agora nós conseguimos introduzir também esse momento de convivência e fortalecimento dos vínculos, que está envolvido as rodas de conversas, as oficinas, e desenvolvendo-se através dessas temáticas. Então, estamos recebendo novos idosos. Quero também convidar quem tenha interesse em participar, procurar a Ilha de Santana nas quartas e quintas-feiras. É o único que hoje tem vaga, né? Eu não sei a questão do CRAS Dona... lá também, no CRAS Tialda, na Zona Norte. No momento, para um grupo, a gente também está com limite, porque no que vem tipificado para o serviço, eles recomendam que não passe cada grupo de 30 pessoas para trabalhar essa parte socioeducativa, as oficinas, porque a gente às vezes abre demais e aí não cumpre os objetivos que devem ser, né, supridos. Mas a gente tá pegando o nome de quem tem interesse para ver também a possibilidade de estar abrindo mais uma turma, né? Tem isso também para os CRAs. Ok, eu queria aqui agradecer a participação de vocês, né? Convidar para que a gente possa vir aqui em outra ocasião com mais tempo a discutir essa questão dos direitos da pessoa idosa, dos tipos de violência, porque é um debate que tem sempre que estar em cena, né? Porque, como você disse, muitas pessoas veem o idoso apenas como uma fonte financeira e são pessoas que dedicaram a sua vida para criar os seus filhos, netos, sobrinhos, nos encheram de amor e não podem jamais ser abandonados. Obrigado, Nara, por sua participação. Algo mais a acrescentar? Pronto. Então, é isso. Reforçar mais uma